O Let's Surf de hoje é com Ricardo Tatuí, surfista brasileiro que fez parte do CT nos anos 90, tendo inclusive sido o primeiro da história a ganhar um evento como wildcard. Falamos sobre como era ser surfista naquela época e os desafios encontrados pelos brasileiros. Hoje, Tatuí faz parte da nova gestão da CB Surf e analisou o que poderia melhorar para fomentar ainda mais o esporte no país. Já se inscreve no Let's Surf, curte esse vídeo e compartilha para geral porque o papo tá irado demais. Grande Ricardo Tatuí, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo hoje. Fala aí, Gui, tudo beleza aí, cara? A oportunidade eu que agradeço. É sempre legal a gente conversar sobre surf aí e fomentar esse esporte que a gente gosta, né? Irado demais. Bom, aqui pra galera já se ambientar, já rolou a introduçãozinha ali, mas é isso. Muita coisa de surf de algumas décadas para trás, mas também sobre o momento atual. E aí eu queria começar com uma. Não sei se é facinho de se responder, mas Tatuí, era mais fácil ser surfista na sua época ou hoje em dia? Eu acho que tem coisas que eram boas antes e tem coisas que são legais agora, né, cara? Eu acho que na minha época a gente pegou. Pô, eu comecei a surfar, né, nos anos 80, bem no início mesmo. A gente tinha muitas descobertas, cara. A gente ia para muitos lugares que estão completamente modificados agora, como por exemplo a Indonésia. Eu fui em 89. Tu parava o carro longeão e ia andando pela trilha, não tinha nada daquilo que existe hoje. E os picos eram pouco explorados, né, cara? Hoje em dia tudo é mais explorado, tudo tem uma infraestrutura junto, né? No caso das praias, e também hoje em dia nós temos as piscinas que são legais. Os atletas naquela época, apesar de terem patrocínios de maneira bem fácil, era fácil, até as fábricas de pranchas patrocinavam a gente. Hoje em dia está muito mais difícil, mas se você chegar Ah, num patamar bem legal, como a galera chega aí, como eu cheguei também, né, vencendo uma etapa, você também tem possibilidade de ter grandes patrocínios. Então eu acho que cada época tem o seu glamour, né, a sua fase. e imagino também que tem a parte da aceitação, né? Muita gente fala assim, não sei se de família, de amigos, É. mas que naquela época, assim, era visto hoje em dia tem os pais querem que os filhos sejam Felipe Toledo, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira. Hoje tem isso de, eu quero que meu filho como queria que fosse Ronaldo, Neymar, enfim, hoje o pai quer que o filho seja aquilo, mas naquela época acho que não era bem assim, né? Exato. Achei que meu pai várias vezes foi na praia me buscar, entendeu? Porque eu tinha que estudar, coisa e tal. Eu acho que hoje em dia, talvez isso seja uma vantagem daquela época, porque naquela época você entrava no surf profissional ou não, pelo seu próprio talento, né? Que você ia surfando sem ter muito compromisso. Eu acho que hoje em dia estão colocando o compromisso muito cedo nas crianças. Eu acho que elas deveriam simplesmente pegar a onda e se divertir, e aí realmente ver se tem condição de ser profissional ou não, né? Mas hoje em dia realmente as pessoas estão sendo criadas aí e direcionadas aí com 6, 7 anos já para ser um profissional. Cara, e bizarro você falar isso porque no último papo aqui que eu tive no programa, bom, ele vai pro ar no dia que a gente tá gravando esse, mas a galera que tá ouvindo esse já pode ir lá que já tá no ar. Eu bati um papo com o Pinga, o Pinga sempre tá por aqui comigo conversando, e o Pinga justamente falou sobre isso, de que o surf de alguma maneira tem perdido, não a essência, mas principalmente dessa molecada, ele vê muita gente triste, ele falou, muita gente triste surfando, porque desde muito cedo, assim, a pressão, principalmente dos pais, em fazer aquela criança ser um atleta e não se divertir, né? Que no fundo deveria surfar, deveria ser se divertir primeiramente, aproveitar esse momento, né, de conexão com a natureza e tal, isso é um momento de diversão ali. Mas não, foi isso que você falou, né? Você tem visto muito por aí também essa questão de é isso, é uma pressão de repente até excessiva em querer que a criança vire um astro, uma estrela profissional e tudo mais. Eu acho que sim, eu tenho visto isso até quando eu tive a oportunidade de estar em Florianópolis agora, em El Salvador esse ano. Você vê que, né, até mesmo aqui, aonde que eu moro, cara, é uma onda muito difícil, é uma onda muito buraco. Então você não vê muito.
essa garotada muito nova pegando onda aqui. Mas no Onde você tá Rio, morando? em Taquatiara, Itacoatiara. Taquatiara é uma onda que não possibilita esse tipo de interação com essa garotada muito nova, porque a onda é muito forte, mas você vê muito no Rio ou em outros lugares já crianças muito novas já entrando para ter um foco, né, de ser um surfista profissional. Alguns, com certeza, vão conseguir chegar nesse objetivo, mas outros não. Mas o importante, cara, na nossa época a gente falou assim, cara, ou você vira um surfista profissional, ou então você estuda para ter uma situação financeira que te possibilite viajar, que é o lance mais maneiro do surf. E Talvez, curtir, né? talvez mais maneiro do que competir seja você poder tirar. Eu quero ir para a Indonésia amanhã. Amanhã eu quero ir para qualquer lugar do mundo. Isso sim, talvez seja uma das coisas mais legais do surf. Pô, quero comprar uma unidade lá na Surfland. Eu acho que isso talvez seja a melhor essência do surf. Você poder ir para onde você quiser, né? Porque a gente falando dessa forma, só os que estão ali entre os 10 primeiros, né, que podem fazer isso, né? Amanhã eu quero ir para a Havaí, amanhã eu quero ir para a Indonésia, ou então quem tem muito dinheiro. Eu acho que tem que deixar o surf fluir e falar por si mesmo. A gente que eu digo, minha geração é do Fabinho, do Teco, do Pio, do Aham. Renan, quem mais? Wagner Pupo, Tetson Rosa, Vitor Ribas. A gente ia para os campeonatos e se divertia, cara. A gente, porra, ia para as festas que tinha, pegava muita onda. A gente, pô, por exemplo, uma vez eu, Renan, Pio e Fábio Gouveia, a gente estava lá competindo em Rossegó, pô, fomos um dia em Mundaca, depois fomos lá em Mônaco, até lá curtir lá aquele lugar onde tem a pista de Da hora. Fórmula 1. Então a gente se divertiu, ia para o Havaí, ficava um tempão lá depois das competições. Então eu acho que essa parte não pode ser esquecida, né, cara? E aí você falou até desse outro lado. Você acha que naquela época, de repente, se pensava menos em dinheiro e mais nessa parada de curtir mesmo? Talvez, porque naquela época, vamos dizer assim, o único cara que era milionário, né? Que ganhava na faixa do 1 milhão era o Kelly Slater. Hoje em dia não, você tem vários, né? Até principalmente os brasileiros, vamos dizer, os 3 brasileiros aí que são surfistas na casa do 1 milhão, né? Que deve ser o Ítalo, o Felipe Felipe e Gabriel. e o Gabriel, mas temos o John, temos o Kelly ainda e outros, né? E naquela época não, naquela época a gente competia, a gente se divertia para poder comprar uma casa, um carro, entendeu? Fazer um pé de meia pequeno que seja, mas ter dinheiro para. O principal era ter dinheiro para poder viajar e se divertir. Hoje em dia tá diferente, E né? é, eu lembro que eu falei com o Vitor Ribas aqui também, ele esteve aqui comigo, a gente falou um pouco sobre essa parte. Eu queria te perguntar também. E você falou, a gente queria só comprar nossa casinha, ter um pezinho de meia ali e se divertir. E dava? Como que era ser surfista naquela época, financeiramente falando? Não, eu acho que a minha geração aí, dessa galera, todo mundo conseguiu fazer acima de US$ 100 mil, entendeu? US$ 200 mil, 300. Até Fabinho e Teco chegaram, acho que chegaram aí na casa de 1 milhão, entendeu? De dólares. Eu acho que a galera conseguiu fazer uma grana, né? Quem entrou no CT, né? Quem não É entrou no. isso que eu ia perguntar. O É, Nacional dava dinheiro também? o Nacional dava dinheiro, a gente tinha até um patamar tanto de premiação quanto de. Se você era top 30 ou top 16, a galera vamos dizer assim, se reuniu e, pô, o top 16 tem que ganhar no mínimo tanto, o top 30 também. Se vivia muito bem, até para os padrões da época, que hoje eu acho que está tudo muito mais caro do que naquela época. Então a galera do Brasil vivia bem. Mas um cara que, tipo, fez só o circuito brasileiro, talvez ele conseguisse comprar as coisas dele, mas talvez não viajasse, não tivesse uma vida tão legal quanto a gente tinha que estava no CT, né, cara? Você ganhar em dólar não tem comparação como ganhar em reais, né? Não, ainda mais hoje. Se a gente for É, trazer isso para a é. realidade de hoje em dia, naquela época, acho que eu nem sei, mas quanto que devia ser o dólar naquela época? Era mais para um, perto de um para um? Não. Tava ali, talvez na casa de entre 1 e 2,5, né? Mas
fazia diferença, né? Sempre fez. Se você for ver agora É, 6, chegou a é. bater 6, para quem tá hoje no CT é muito diferente, apesar de que o momento tá melhorando, né? A gente passou por um grande. Porque assim, na época que você falou ali, final dos anos 80, né? Digamos que É, você vira profissional ali, né? oitenta e Final dos anos oito 80 para os anos 90 ali, o mercado, mesmo nacional, estava aquecido, né? Você até comentou Exatamente. no comecinho de conseguir, era até relativamente fácil, você falou aí de conseguir marcas, apoios, patrocínios. Para quem não viveu aquela época, dá uma palavrinha aí sobre como era essa questão de conseguir apoio, de patrocínio. Era de fato acessível, né? E hoje, por exemplo, a gente vê gente no CT de bico branco, que lá atrás seria uma coisa impensável. Eu acredito, Gui, por ter sido o começo da organização do surf profissional, né? Não só as marcas de surf, quanto outros pequenos patrocinadores, né? Eles investiam na carreira de surfista. Tanto os surfistas que também não estavam ali entre os 16, entre os 30, eles tinham patrocínio, entendeu? Lá na sua cidade local, de uma loja de surf, seja de um empreendimento de alguma coisa, todo mundo tinha um patrocínio que pelo menos dava ajuda de custo, pagava inscrição e sempre tinha uma ajuda. Eu acho que hoje em dia nesse caso tá muito restrito, né? Nem todo mundo tem patrocínio para ter um apoio para viajar, coisa e tal. O mundo realmente muda. O que é estranho, né? Porque o esporte vive o melhor momento da história no país, né? Exato, Em termos de exatamente. resultados, mesmo a gente tá falando de marcas, mesmo aparição na mídia, ou espaço na mídia, o quanto de exposição que esses caras têm ou podem ter, né? Eu acho o seguinte, Gui, eu acho que, falando disso, o que eu mais gosto realmente é o surf competitivo, né? Eu acho que abriram-se outros caminhos e outros espaços. Por exemplo, a galera do free surf. Na nossa época, cara, a gente não considerava muito um cara de free surf, entendeu? Porque o que desenvolve e o que evolui o surf é o surf competitivo, né? Nunca, vou até botar assim, nunca mesmo, nunca vai existir um surfista que vai superar, seja ele free surf, seja ele de onda grande, seja lá de piscina, seja o que for. Nunca vai existir nenhum surfista que vai superar Kelly Slater, Mark Occhilupo, Tom Curren, Martin Potter. Esses caras, não existe ninguém, não existe outro tipo de surf que vai superá-los, entendeu? Mas você diz Ah, superar em termos de quê? de aparecer agora, por exemplo, Kailene, Ah, ou, pode crer. entendeu? Por exemplo, o surf competitivo é o que realmente é a nata da nata da nata, entendeu? Então, até perdi um Você acha pouco que meu. disposição mesmo e tal, Exatamente, os holofotes estão ali, né? exatamente. Então, só que agora existe muita galera que, pô, estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Nas redes sociais, entendeu? É, caras que você vê que até nunca competiram e nunca foram bons competidores, mas conseguem fazer uma interação muito grande na rede social. Isso também é legal, entendeu? Mas só E aí que o dinheiro acaba dando uma exatamente, espalhada. deu uma espalhada. Só que o surf competitivo, cara, é o que realmente faz a mola propulsora, né? A gente vê aí agora a CB Surf trazendo, quem sabe, através da CB Surf aí que a gente tá aí no segundo, e no segundo ou terceiro ano, eu acho que essa situação pode começar a mudar com a CB Surf já vem se organizando e vem colocando em exposição todos os surfistas brasileiros que não são esses surfistas que estão no CT nem no QS, entendeu? Justo, justo. Eu separei pra gente falar umas coisinhas de CB Surf, eu vou deixar um pouco mais pra frente, só pra gente seguir aqui no nosso cronograma. E aí, falando de CT, bom, você, como falou aí, participou de CT e tal, teve envolvido nessa geração brasileira. Como que era, não sei, como que era o clima do tour, como que era viajar pro CT naquela época? Era algo encarado como normal? Era empolgação lá em cima? E como que era a relação com os gringos também? Porque momento diferente, ainda mais de
Bom, hoje você até falou redes sociais, tá todo mundo integrado de certa É. maneira, né? Naquela época não, naquela época acho que devia ser difícil ter acesso a conteúdos dos outros e ter essa proximidade que a gente sente nas redes sociais. Como que era viver o CT e falar, puta, eu vou pro CT, tô indo pra aquela etapa. Como que era naquela época? Então, os brasileiros, eles iam muito em grupo, entendeu? A gente tinha no CT lá, a gente tinha 7 a 9 atletas, e a maioria, a gente sempre viajava juntos, até pela questão financeira de poder um ajudar o outro, entendeu? De poder ficar junto. Tinha caras que falavam inglês melhor, outros não, entendeu? E era nessa época existia uma interação junto com eles, mas era muito pequena. Não como hoje. Você vê hoje, a interação hoje é completa, porque além de tudo, você tem as redes sociais que integram as pessoas, né? Naquela época não, era nosso grupo brasileiro. Até acredito um pouco, tinha um grupo americano, um grupo australiano, eram muito de grupos mesmo. E então isso começou a mudar aí no final dos anos 90, né, cara? Aí começaram os atletas mais se interagir também por uma grande parcela disso foi que, tipo, os patrocinadores viraram globais, entendeu? Por exemplo, a Aham. Ripcool começou a abraçar os atletas brasileiros e levar os caras para fazer viagens, né? Na época a gente teve o Raoni, teve outros atletas que eram da Ripcool que faziam viagens, o Renan pela Quicksilver e outros atletas, né? No caso dos brasileiros, nessa época, na época que eu comecei, praticamente não estou me lembrando de alguém que tenha tido um patrocinador, a não ser lá perto do final dos anos 90. Mas todos tinham patrocínios nacionais. Ninguém tinha um patrocínio de uma marca Entendi. global, como o Gabriel Medina tem agora, como o Felipe tem, e o Ítalo, né? A gente não existia isso. Talvez até por causa disso tenha sido essa integração, né, entre os atletas de todas as nacionalidades. E também entraram atletas que saíram desse rol de ser americano, australiano e havaiano. Agora, pô, tem francês, né, tem marroquino, Mais tem. globalizado, né? Exatamente, tem atletas de tudo quanto é lugar do mundo. Então, eu acho que foi isso que ajudou um pouco essa integração entre os atletas. Pode crer. E você falou que era um grupinho que viajava ali e tinha aquela coisa de ser visto como um patinho feio do tour ali. Porque Exato. assim, hoje em dia a gente vê que, apesar de toda a polêmica que se tem quando a gente fala de CT, às vezes de juiz e tudo mais, mas a gente vê que de fato não parece existir entre os atletas essa rivalidade, né? Sei lá, do Gabriel com o Griffin, os caras estão sempre juntos, postam foto. Mas naquela época eu tenho a sensação de que era um pouco diferente, né? Exatamente, Gui. Eu acho que acontece? Os caras, eles mesmo, eles não acreditavam nos brasileiros, entendeu? Eles só acreditavam e ficavam e davam atenção quando a gente realmente ganhava deles, entendeu? Foi quando começou o Teco e o Fabinho a entrar, né, diretamente no circuito e começaram a ganhar, começaram a pregnar. Eu em 94 venci uma etapa, em 95 o Vitor ganhou, né? Depois o Peterson ganhou. Então começou a incomodar essa galera. Então a gente começou a ser notado e, e começou a se chamar a atenção. Com certeza, já que os brasileiros hoje reclamam pra caramba de nota, imagina naquela época que não tinha. Talvez a gente deva ter ganhado diversas baterias do cara, mas a gente não tinha nem possibilidade de ver, nem analisar, porque não existia filmagem. A não sei se você filmasse as suas baterias, entendeu? E mostrasse. Pode crer. Uma das poucas pessoas que acompanhavam o circuito era o programa Realce, com o Ricardo Bocão e Antônio Ricardo. Então a gente, com certeza, foi muito prejudicado, entendeu? Por não ter essa possibilidade de, de fazer uma contrapartida, uma reclamação, e também dos próprios gringos não valorizarem o nosso surf como realmente deveria ter sido valorizado. E o
O Vitor falou isso comigo também, justamente sobre isso, de que, cara, a gente ficava de mãos atadas ali, que não tinha o que fazer. Ele falou até do Realce, ele falou, mas, cara, às vezes as imagens demoravam sei lá quanto tempo pra chamar, mesmo pro Brasil, sei lá, para pro fã brasileiro que queria ver alguma coisa e tal. Chegava muito tempo depois pra passar as imagens e tal, porque, enfim, não tinha internet, não tinha essa transmissão em tempo real e tudo mais. E ele fala, cara, mesmo assim, mesmo que depois de, sei lá, 2, 3 semanas fosse chegar as imagens, aí já foi, já não tinha nem mais o que Não, fazer. não adiantava mais. E aí ele falou também de que. E aí eu queria te perguntar disso que assim, hoje a gente, quando a gente fala em polêmicas, em arbitragem e tudo mais, a gente fala, mas assim, é mais numa de torcedor do que de fato. A gente não sabe se de fato É. os caras estão perseguindo os brasileiros ali ou não. Mas na época de vocês o sentimento era mais aflorado, né? Eu lembro que o Vitinho mesmo falou uma vez pra mim, falou, cara, uma vez a gente parou uma competição no Japão, porque, cara, não tava dando, era descarado o que os caras estavam fazendo. E eu imagino que naquela época era mais forte ainda, talvez por isso, por não ter essa exposição tanta, não sei. Mas parecia que era muito descarado isso, né? Era tipo assim, a gente realmente tinha que ganhar com uma vantagem grande, entendeu? Você teve algum momento que você falou, pô, que te frustrou pessoalmente? Ah, teve, com certeza teve. Com certeza teve mais umas 2, 3 vezes assim, mas eu não me lembro especificamente não, mas me lembro de ficar bem chateado porque até as próprias pessoas, não só comigo quanto com outros atletas, entendeu? A gente via que você tinha ganho a bateria, mas às vezes o nome, o peso do cara contava mais, entendeu? Contava mais. Eu acho que eu cheguei a ver algumas Saquei. vezes com o Fabinho, com o Teco, com o próprio Vitinho, o Renan, mas com certeza aconteceram algumas vezes. Agora, já voltando agora para atualidade, né, cara? Eu Uhum. acho que um pouco os torcedores, né, cara? Essa galera que, vamos dizer agora, que entrou no meio do surf, né? Que não era, que nunca foi do surf, nunca acompanhou a história do surf, não tem tradição, né, de seguir aí 10, 20 anos. Eu acho que a galera viaja um pouco, entendeu? De achar, Inflamado até demais. de achar que sempre o Gabriel ganhou, sempre o Felipe ganhou, sempre o Ítalo ganhou. E na real não é assim, entendeu? Os nossos surfistas aqui dos anos 80, 90, a gente adora um surf progressivo. Os caras criticam lá o Ethan Win. Pô, o cara tem um surf Na borda lindo dele, de né? borda, cara, é um surf lindo. E os caras criticam porque de repente vê um cara dar um aéreo e os caras acham que isso tem que ser mais valorizado do que um surf de linha de borda. Então, existe aí uma coisa que precisa ser melhor definida, né, cara? Até pelos critérios. Porque, às vezes, né, em algumas situações realmente acontece, em outras não. Porque, às vezes, a onda pede, né, o surf de borda, outras a onda pede um surf mais de aéreo. Mas essas polêmicas vão ser muito difíceis de ser esgotadas porque o surf é um esporte subjetivo, né, cara? Então É fica isso. complicado. E nessa questão, bom, eu não ia nem falar direito sobre isso, mas como você já entrou, é, tem muita gente que fala que às vezes a juizada é, julga mais. Peraí, desculpa. A juizada julga mais, de repente, às vezes, a onda do que a performance do cara. O que a onda apresentou. Você acha que é isso que tem que, de repente, mudar um pouco? Ou é seguir nessa linha? Porque ah, o cara ganhou mais nota porque veio a maior onda da série. Pegou a maior onda da série. Mas o outro que surfou muito mais uma ondinha mais ou menos, deveria ter sido mais bem valorizado ou não? Como que você vê essa relação? Então, eu vou dar a minha opinião, que eu não sei se vai ser a mesma opinião do pessoal, então do Claro. Juda. A minha opinião, o critério do surf sempre foi escolha, entendeu? Comprometimento, né? Então, se o cara, por exemplo, se eu estou numa bateria, né, de 20 minutos, homem a homem, eu estou esperando minhas ondas, eu estou esperando a melhor da série, eu estou esperando a maior, isso tem que ser valorizado, na minha opinião, entendeu? Não é que eu vou pegar uma ondinha menor, que não seja tão boa, que não seja uma onda da série, não vou arriscar esperar e vou vir numa onda correndo, correndo, dando um aéreo reverse e vai ser melhor pontuado. Então, o que eu acho que o surf, a história do surf, né? O surf é o esporte dos reis.
Então isso tem que ser valorizado. A escolha, o tamanho das ondas, com certeza, na minha opinião, eu não estou falando a opinião do juiz, na minha Sim, opinião, sim. com certeza tem que ser valorizado. Senão você vai virar um campeonato de. Como é que se chama mesmo? Quando você faz várias piruetas. Um campeonato que não vai ser de performance de surf, entendeu? Vai ser Pode de você crer. pegar qualquer onda e tentar fazer o que melhor aparecer na onda. Mas eu acho que tem que ser valorizado isso sim. O tamanho, a distância, né? Tudo que envolve aí o julgamento. Justo. Bom, avançando então, você citou a sua vitória em Biarritz, e aí eu vou dar o contexto pra galera que Tatuí não fazia parte do tour, né? Não só isso, né? Foi a primeira, acho que foi a primeira vitória da história de um wildcard, né? É, No de um CT. convidado. É. De um convidado, exatamente. Como é que foi? A gente vai agora vamos destrinchar um pouco essa etapa para a gente recordar, mas queria começar como que foi o convite, como que se deu o convite, como que começou de fato essa história para você entrar como wildcard ali em Biarritz. Então, isso aí, aí sim, a gente volta naquela polêmica, né, das notas, de o brasileiro ser prejudicado, porque isso foi em 94. 92, antigamente era top 44, né? Em vez de ser como é hoje, 32. Sim. Então, em 92, em 90, não, em 90, 93, 92, eu fiquei em 47. Fiquei em 3 posições para entrar. E em Aham. 93, eu fiquei em uma posição, cara. Eu fiquei em 45. Então era, digamos, o É, primeiro alternate primeiro ali. alternate. Então, eu não sei se talvez nessa jornada aí de 93 os caras me prejudicaram. Teve uma coisa que eu me lembro claramente que me prejudicou, que foi um evento que teve na Praia Grande de Ubatuba, que eu acho que era patrocinado pela C-Club, que hoje nem existe mais. Os caras anunciaram lá que o campeonato ia ser 5 estrelas, por exemplo, que era uma pontuação Aham. muito maior. Chegou no meio do evento, por questões Mudou? financeiras, no meio do evento, os caras viraram 2 estrelas. Quer dizer, eu fiquei em segundo no evento, eu tinha a possibilidade já de estar lá em cima, né? Fui lá para baixo por causa da pontuação. Mas como E assim? Como que mudaram? Não, agora calma, vamos mudaram. voltar aqui. Agora eu fiquei curioso. No meio do evento? Tem que perguntar lá pro. Caraca, porra. Pro Perdigão, pros caras que eram da Perdigão. época, como é que pode isso? No meio do evento, você E sabe como é que. como que vocês receberam isso? Porra, todo mundo ficou revoltado, né, cara? Todo mundo ficou revoltado. E aí. Mas não adiantava, porque era uma outra época, entendeu? Hoje em dia, sabe como é que acontece? A CB Surf, 30 dias antes, ela bota o evento né, para acontecer. Caso, nesses 30 dias, o patrocínio, a prefeitura, seja lá quem for, der para trás, a CB Surf tem que arcar e vai fazer o evento, entendeu? Você vê que Entendi. a maluquice que foi desse evento. O evento rolando, não sei se já estava rolando ou foi na hora que começou, o evento regrediu de uma forma radical e me E prejudicou. influenciava também na parte financeira, pelo que você falou, Exatamente, né? o E na mais pontuação, importante, obviamente, a pontuação pro é ranking. pontuação e na parte financeira, entendeu? Então, em 93 eu fiquei lá em 45. Uma colocação, né? Antes de ficar ali entre os top Você foi 44. bem nesse evento? Fiquei em segundo, cara. Fiquei em Pô. segundo. Aí de Pô, repente eram os pontinhos que faltaram pro exatamente. CT. Era o ponto que eu precisava para entrar. Mas aí tudo bem, fiquei em 45. Então, no ano de 94, eu fui convidado para a maioria dos eventos. Fui para a Austrália, fui para tudo quanto é lugar. Chegou na perna da França, a primeira etapa em Lacanau, depois Rossegor, depois Biarritz. Aí a de Lacanau fui convidado, em Rossegor, Aham. que era da Hip Cool, os caras patrocinaram, chamaram vários atletas lá da Hip Cool e eu não fui. Pô, fiquei tão chateado, desculpa, que eu voltei pro Brasil. Era Puta. só uma semana. Eu falei, voltei pro Brasil, falei, vou voltar pro Brasil. Aí eu Foi a que cheguei o aqui, Teco ganhou, né? exatamente, foi o que o Thiago ganhou. Cheguei aqui, aí tô aqui em casa, né? 3, 4 dias, no quinto dia me ligam, pô, Tatu, você vai ser convidado aí pro Biarritz. Aí eu falei, tá tudo bem, então voltei pra lá.
Depois de 4, 5 dias. Aí, cara, eu tava dentro do avião, acho que de Paris para Bordeaux, né? Que é o lugar que você desce, ou Paris-Biarritz, Aham. que é o lugar que você desce para ir para o evento lá. Aí eu peguei um jornal, né? Um jornal impresso que tinha na época. Aí eu olhei assim, caralho, o Teco ganhou a etapa lá de Rossegor, cara, que maneiro. Sem imaginar que eu teria chance um dia de vencer uma etapa, né? Fiquei amarradão, muito feliz do Teco ter ganho, né? Na final contra o Kelly Slater. Caralho, Aham. fiquei muito amarradão, fiquei muito feliz dele ter ganho, né? Desembarquei lá. Que E era? aí, Um jornalzinho francês? É isso que era, você pegou ali não, no era avião? um jornal desses bem conhecidos na França, que existe até Pode hoje. crer. Talvez Le Figaro, sei lá, um jornal L'Equipe, desse Le como. Figaro. É, esse, exatamente. E, pô, fiquei feliz pra caramba, desci lá, né? E aí começou aquela jornada, né? Antigamente era igual como é hoje, bateria de 3 no início, o primeiro já ia para a terceira fase, e o segundo e o terceiro disputavam ali uma repescagem. Essa primeira bateria foi eu, Sani Garcia e o Barton Lynch, entendeu? Perdi, fiquei último. Foi aí que começou. Ah, Começou aí já no homem a homem a minha saga aí até a vitória. E pode crer. na primeira fase foi contra um cara que era um cara que era tipo tinha um pouco menos ponto, que era o Stuart Bedford Brown. Sim, Desculpa. imagina. Aí depois aí entrou na fase principal do evento. Desculpa aí. Que foi a que foi a que você pegou o Kelly, né? Exatamente. Contra o Kelly, cara, praia lotada, lotada de gente, lotada. Deixa eu Praia perguntar, tinha. foi a primeira vez que você estava uma mano a mano com o Kelly? Ou você já tinha feito mano a mano com ele? Não, não, primeira vez. E Primeira vez. como é que, desculpa, fala aí, terminei. Não, eu tava sem perspectiva nenhuma, assim, Como que de. foi antes de entrar na água? Tipo de, Cara, caramba, eu vou cair. Porque o Kelly, tudo bem, não era o Kelly 11 vezes campeão mundial, mas ele já era campeão mundial, né? Já ele tinha sido era. campeão. Ele era duas vezes e tava indo pra Ele já terceira. era. É isso. Então já tinha uma certa aura ali ao É. redor dele. Ele era um Gabriel Medina de hoje, né, cara? Um cara que qualquer Era um. exatamente isso. O Kelly naquela época era visto como o Gabriel, mais ou menos, é É, um visto cara hoje, assim, um cara assim. a ser batido. Exatamente. Cara que é praticamente impossível de você ganhar, né, se você não pegasse bem. Então, eu tinha um apoio na época lá do Patrick, do Patrick e do Yannick Bevan, que começaram a surfar aqui comigo na Itapuca, né? Mas que os pais deles eram franceses, e aí foram morar lá e ajudaram toda a cultura francesa do surf lá, desde os anos, final dos anos 80 para os anos 90. Não sei se você conhece o Patrick Bevan e o Yannick. O Eu conheço de Patrick, nome, de nome. Patrick, inclusive, ele ajuda o Gabriel Medina lá atualmente, né? Vários surfistas, os caras são amigo de todos os franceses, né? De todo mundo. Então, Aham. eu realmente fui para a bateria sem perspectiva nenhuma, né? Mas as ondas estavam me favorecendo, que tinha onda de meio metro a 1 metro, até que nessa fase com o Kelly Slater a mar estava um pouquinho maior e, e a Pontuação bateria era diferente, né, Ricardo? eram, Só pra eram galera que três, não tá eram, acostumado. Eram. eram as três melhores ondas, né? As três melhores ondas que Aham. somavam. Então, comecei a pegar bem, né? A ficar na média ali, passar, fiquei um pouco na frente da bateria, depois o Kelly ficou. Aí eu fiz uma onda boa, faltando tipo 5 minutos, passei, cara. E o Kelly precisava de uma onda tipo assim, 5,60, 5,70. Acho que era mais ou menos 5,75, alguma coisa desse tipo. E Aham. o tempo correndo, faltando 1 minuto, cara. Ele pegou uma onda com potencial de virar. E, porra, o cara fez 5,60. Tipo assim, alguns décimos, né? A gente depois você podia buscar no. Eu tenho aqui a bateria. Tem a Então, bateria. mas A bateria foi. tem um site que tem todas as Ah, baterias, todas as. Depois eu vou te passar. Acho que é Data Surf. Data Surf. Depois eu tô com você. ele aberto aqui. Então, Eu vê. tô com ele aberto aqui. A pontuação foi muito perto dessa última onda. Tipo assim, É, foram. eu não tenho a última, mas eu tenho aqui. Você somou 24,67 Aham. contra 24,03 Então, foi isso do aí. Foi Kelly. 50 e pouco, né?
50 e poucos É, décimos isso aí. aí. Então foi muito Isso aí. próximo, mas muito próximo, ao ponto dele sair, ele pegou a onda até a areia, saiu na areia e ficou de joelho assim para os juízes darem a nota para ele. E, e aí não foi, não deu, foi pouco Queria ver essa demais. cena. É, Pra quem fala que brasileiro que é o rei do claim, que fica é, tentando forçar o claim, queria ver o Kelly de joelhinho pedindo a é. nota. Aí eu não entendi, porque realmente daria para os caras terem ajudado ele, entendeu? Não sei se eu tô viajando aqui e achando que a onda dele foi tão boa quanto eu achei, mas Você acha de que ele repente. ganhou a bateria ou não? Não, não. Eu acho que poderiam ter ajudado, mas ele não ganhou, não. Porque Boa. realmente eu tava pegando muito bem nessa. A partir das baterias homem-homem, eu tava pegando muito bem. Entendeu? Então eu tava confiante. Eu acho que E, daria para dar, mas não, ele não ganhou, entendeu? justo. E aí foi aí que você sentiu que dava pra levar o evento ou você não, ainda Não, não não. tava com esse feeling? Não tava acreditando, não. Cara, a praia tava lotada, a praia tava lotada. A praia simplesmente esvaziou. Foi todo mundo embora da praia. Porque o grande cara era o Kelly Slater, né, cara? O Kelly Slater era o cara a ser batido e era o cara do evento. Foi mais ou menos o que Aham. acontece aqui, né? Eu fico. É muito maneiro ver isso. Que eu tava agora na piscina lá, tava até chegando na piscina Na junto Surfland, né? com o Matheus Toledo. Cara, a garotada fica amarrada, Matheus Toledo, cacete. Então, esses são momentos, né? Eu já tive esse momento meu também. Então, a praia esvaziou, foi aquela parada lá, e eu acho que não foi que eu comecei a acreditar. Eu tinha levado uma prancha novinha, né, do Ricardo Martins. Eu acho que eu comecei a encaixar muito bem com a prancha. E a onda Pode ficou crer. de um jeito que era de um jeito que eu surfava muito bem aquele tipo de onda. Era uma onda tanto, tanto para direita, né, mais na final foi mais para esquerda. Mas era direita e esquerdas, que você tinha que ter um surf muito rápido e manobras muito rápidas, uma seguida da outra, entendeu? Eu sempre tive um porte de peso médio, de 70 quilos, um pouco menos. Então meu surf sempre foi muito rápido de manobra, encaixada uma na outra, e eu acho que isso me ajudou bastante nessa bateria contra o Kelly. Aham, da hora. E aí, foi bom, aí teve oitavas, né? Michael Berry. Michael, Quartas. pode Pode falar. falar, pode falar. Não, o Michael Não, Barry vai. foi um surf normal, né? Era um cara muito bom da época. Talvez igual o Julian Wilson que foi, né? Igual os caras Aham. são hoje, aqueles dois irmãos, como é que é o Os Colapinto? americanos, o Griffin e o Colapinto. Crosby. São os caras que estão ali top 10, entendeu? E o Montgomery sempre foi um bom australiano aí do Tour. Depois foi contra É, Demi Hardman, né? isso, nas Então, quartas. Demi Hardman já foi uma bateria mais difícil, porque Demi Hardman já era campeão mundial, né, cara? O cara tinha um surf muito bom, principalmente para as esquerdas que estavam acontecendo ali. Mas aí eu estava bem embalado e, como eu te falei, meu surf estava encaixando. Eu me lembro de fazer ondas com 5 manobras, entendeu? Enquanto os caras estavam Aham, dando 2, 3 e valia muito isso na época, né? 2, 3 manobras e você esticar a onda até a areia. Eu estava conseguindo fazer isso. Então isso aí pode crer. foi mais um campeão mundial que estava na sequência aí. Depois foi quem? Depois foi Semi, né? Shane Paul. Então, essa também foi uma outra bateria assim bem controvérsia, cara, porque ele Foi, tava foi apertadíssimo também. Foi mais apertado de exatamente, placar do que a do é, Kelly. ele aí na semifinal eu comecei a acreditar que eu poderia vencer o evento, né? Só que chegou aí mais ou menos faltando uns 8 minutos, 7 minutos, ele estava na minha frente, assim, eu estava em combinação, cara. E aí em 6, 7 minutos eu peguei duas ondas na casa de 6,5, 7, e aí eu virei em cima dele. E ele Aham. ficou faltando aí, não sei, alguns minutos restantes. Dois, de 3 a 1 minuto, ele precisava de pegar 6 alguma coisa, cara. O cara ficava rodando, remando de um lado pro outro, de um lado pro outro, e ele não conseguiu pegar onda nenhuma. Ele não pegou mais onda nenhuma. E aí eu consegui. Vê qual foi a diferença aí de pontuação. 26 a 25,51. Então, foi, 49, foi 49 décimos. exatamente isso. Foi até mais apertado do que do Kelly, né?
Foi mais Porque apertado, que eu exatamente. consegui fazer, e isso foi na prioridade dele, Guia. Ele estava com prioridade, eu consegui fazer essas Deve ter duas ficado ondas. maluco. Exatamente. O cara saiu batendo na água, os caras reclamavam muito, né? Bateu na água, e aí eu falei, cara, tô na final, cara. E Mas, por pouco não foi uma final brasileira, né? Porque exatamente. Fabinho tava na outra semifinal e acabou caindo também apertadíssimo pro É, Jeff Boff, né? exatamente. Aí nessa semifinal, eu comecei a falar, pô, que maneiro, cara. Tô na final, né? Porque na minha época, isso era uma coisa extremamente difícil de acontecer, né, cara? Até então, PP e Daniel Friedman tinham vencido lá em 76, 77, né? Aham, Que era o IPS, e o Fabinho e o Teco tinham ganho, mas ninguém tinha ganho, a não ser os dois, né? Do CT moderno, sim. uma etapa. Nem o Vitinho, nem o Peterson, ninguém tinha vencido, nem o Neco. Então era uma coisa assim, pô, de outro mundo, né, cara? Você conseguir vencer, você vir de convidado, né? Que eu era convidado, eu não fazia É, parte tem essa do também, circuito, exato. eu era convidado, né, para a etapa. Então eu comecei a acreditar, principalmente pelo tipo de onda que tava. Jeff Buff era um cara que devia ter uns 10 quilos a mais do que eu. Era um cara que estava pesado, né? Fazia poucas manobras, apesar de fazer manobras fortes. Ele fazia poucas manobras. E ali, naquela bateria final, eu realmente acreditei realmente que eu ia vencer. E fiz um surf bem legal, cara. Veloz, rápido, com bastante manobra. E eu acho que você pode ver a pontuação pra gente. Eu acho que teve até uma vantagem expressiva. 26, A 23, né? tá 20, 26,64 a 23,26, É. isso. Então foi uma vantagem aí relativamente expressiva, né? Você contra ele. E é o que eu sempre falo pro Renan Rocha, né, cara? O Renan, pô, teve um tubo 10 lá em Pipeline, Aham, coisas que pai. marcam, né, cara? Eu, tipo assim, não fiquei muito tempo no tour, né? Eu viajei bastante, mas eu tive oportunidade nesses 3 anos aí, nesses 2 anos capenga, e em 95 eu fiquei completo. E acho que foi bem legal isso, eu ter tido a oportunidade de ter vencido um QS, de ter vencido um CT. Eu acho que são coisas que daqui a 100 anos os caras vão A pegar marca. a retrospectiva lá e vão ver lá, pô, em 94, aquele brasileiro lá ganhou. A mesma coisa o PP e o Daniel Friedman que venceram lá em 76, Sim, 77. Então, acho que isso é bem legal para mim, para a comunidade do surf aqui de Niterói, né, do Rio de Janeiro, a gente ter conseguido esse título, né? Que pode é crer. o maior título que qualquer surfista pode almejar, né? Que é um É isso, campeão uma do etapa do CT CT. numa competição. Exato. E aí, eu queria te perguntar como que depois dessa conquista, como que essa conquista foi vista pela mídia brasileira? Porque eu tive uma passagem com o Vitor Ribas também aqui, que ele falou que em 99 ele chega na Barra, na etapa da Barra, podendo ser campeão mundial, ele tinha chance de ser campeão mundial naquela etapa, e ele falou, cara, eu do estado do Rio de Janeiro, aqui em casa, podendo ser campeão mundial, mas os caras só falavam do hockey. É, Exatamente. ele falou, cara, eu não sei se eles não acreditavam em mim, mas mesmo a mídia brasileira, eles só falavam do hockey, sendo que tinha um É. brasileiro com chance daqui do Rio de Janeiro, com chance de ser campeão mundial, e era muito mais valorizado o hockey do que falado de mim na mídia. Como Sabe que a mídia viu o seu título, você lembra? Cara, vamos começar pela mídia mundial, né, cara? Antigamente só tinha duas revistas, né? Surfer e Aham. a Surfing. Cara, saiu uma notinha pequenininha, né? Mas eu acho que no Brasil foi muito valorizado a minha Ah, da vitória, que é hora. diferente da possibilidade do Vitor ser Sim, campeão exato, mundial. total. Eu acho que a minha vitória, né, de uma etapa lá na França, que não foi nem no Brasil, eu acho que foi muito valorizada. Espera que vai passar uma moto aqui. O Tranquilo. Vitor Riba, o Ricardo Bocão, ele trabalhava comigo, entendeu? Era patrocinado da Headley nessa época. Aham, E a gente chegou a fazer uma clipagem de tudo que saiu no Brasil. Cara, teve uma divulgação muito maneira, da hora. inclusive pelos programas que tinham na Globo, que eram os programas de esporte. Cara, teve uma exposição gigantesca. Já no caso do Vitor Ribas, aí a gente volta àquela história.
eu acho que tanto a mídia quanto algumas pessoas não acreditavam naquela época que o Vitor poderia, que um brasileiro podia ser campeão mundial, né? Diferente de hoje. Hoje em dia Entendi. acontece o inverso. Os caras acreditam tanto que os caras realmente perdem uma bateria e a galera acha que o cara não perdeu, né? A bateria para um Ethan Wynn, para um John John, Estamos nos opostos, né? exatamente. Então acontece completamente o inverso. Nesse caso específico do Vitor, eu acho que foi isso. A mídia não acreditava, os patrocinadores dos eventos não acreditavam simplesmente que um brasileiro poderia ser campeão mundial, né? Até chegar o Gabriel Medina em 2014. Aham, Entendeu? exato. Exato. Bom, avançando um pouquinho, queria, já que estamos perto de uma horinha aí que a gente costuma fazer, queria falar um pouquinho, a gente falou lá atrás um pouquinho desse novo momento da CB Surf, eu até falei que a gente ia falar alguma coisa, porque você está envolvido, né, com a CB Surf, eu sei que estava envolvido nas competições Master aí, mas eu queria entender de você mesmo como que tá, como que é de fato o seu envolvimento ali, como que tá a sua participação na CB Surf. Então, pô, a CB Surf, né, cara? Graças a Deus, vamos dizer assim, a minha geração, né, cara? Com a ajuda de outras pessoas de outra geração, por exemplo, Ricardo Bocão, Geraldinho, né? O Gui, as pessoas que são uma geração um pouco mais à frente, ajudando. A gente conseguiu realmente, né, pegar o comando aí da CB Surf, né? O Teco, o Paulo Moura e a Brigitte, né? São lá os diretores. E, cara, a CB Surf está indo num caminho muito interessante, muito bom. Ainda tem muita coisa a crescer. A gente vê aí, colocando em comparação à Confederação Brasileira de Futebol e de Vôlei, até mesmo de Aham. skate, né? Os caras têm uma grana muito maior do que a nossa, né? É lógico, os caras estão há mais tempo. A gente Mesmo de perdeu, skate? mesmo a de skate. A de skate, Entendi. ela tem um orçamento muito maior do que o do surf. Porque os caras, a gente teve vamos dizer assim, um gap, né, um atraso, quando estava Exato. em outra mão, de pelo menos uns 10 anos. Se esse grupo aqui já está há bastante tempo à frente, o surf hoje estaria em outro patamar, falando nacionalmente, entendeu? Mas a CB Surf tem feito um trabalho muito legal, tá? Cada ano que passa crescendo bastante. Acredito que nos próximos anos nós vamos ter aí bastante coisa boa para o surf nacional, entendeu? Os atletas vão começar a poder ter patrocínio, os atletas já estão conseguindo viver mais do surf, né, com essas premiações que estão tendo. E eu, no meu caso, eu sou o coordenador, né, nacional da categoria Master. Então eu ajudo, né? Tanto ajudo como me comunico com os atletas nessa categoria, cara, que eu falo para eles e a gente também que é a categoria, né, que começou a organizar o surf e é a categoria que possibilitou todos esses atletas estarem aí, na verdade, né? O Gabriel Medina, o Felipe, o Ítalo. A gente traçou esse caminho, principalmente o Teco, o Fabinho e os outros Abriram também. as portas, né? Abrimos as portas, cara. O... Grandes atletas dessa geração estiveram envolvidos lá na SP, né? Na IPS também, como alguns atletas. Então, é super importante e todo esse trabalho que a CB Surf está fazendo aqui, e é super importante que ela continue também politicamente, né, cara, e institucionalmente consiga crescer gradativamente. Até chegar ao ponto, daqui a uns anos, cara, a gente vai ter uma CB Surf grande realmente, né, que a gente vai poder incorporar todas as pessoas, né, nos seus devidos postos e as coisas vão caminhar, né? Pô, de tudo, categoria amador, categoria master, categoria feminino, surf adaptado, longboard, bodyboard, e tudo Aham. isso vai acontecer de uma maneira assim bem legal, como já está acontecendo. Então é só uma questão de tempo, né? A gente vê agora que está super bem organizado, né? As coisas estão acontecendo de uma maneira assim bem legal. A gente tem o Dream Tour, né? Que é uma premiação excelente. Acontece em etapas Aham. aí, eles estão tentando fazer nos melhores lugares, né? De ondas. A gente sabe, né? Na nossa categoria Master, a gente sabe que hoje em dia a gente conta muito
com a parceria e apoio, né, das prefeituras, né, do governo federal, do governo estadual e municipal. Então, às vezes, a gente não pode escolher muito o lugar, entendeu? Sim, Porque é onde que aquela prefeitura, aquele estado, né, destina a vaga até para divulgar o lugar, coisa e tal, mas sim. vamos tentar para que, principalmente as etapas do Intru, que sejam feitas nas melhores ondas, né? E que a premiação também aumente cada vez mais. Então, toda a diretoria aí está super de parabéns. Toda a diretoria, eu não vou nem falar os nomes porque eu posso esquecer alguém, mas a diretoria e todas as pessoas que trabalham, né? Até as pessoas que trabalham nos bastidores, que não são poucas pessoas, estão de parabéns, porque cada vez mais o surf do Brasil está crescendo. E super importante que os surfistas brasileiros, né? Inclusive não só os brasileiros que correm no Brasil, quanto os caras que estão no CT, que valorizem, porque a WSL é uma entidade privada que só visa lucro. A CB Surf não. É uma entidade que fomenta o surf em todas as categorias que existem, entendeu? Então é super importante que os atletas saibam disso. A grande, vamos dizer assim, instituição do surf brasileiro se chama CB Surf, não é a WSL. A WSL é uma empresa E, privada. e Tatuí, mas aí, infelizmente, é uma pena que não haja uma sinergia entre essas duas, ou pelo menos de É, fora a gente não vê essa não existe sinergia, porque, por por parte da exemplo, WSL. então, não sei nem quanto você quer falar sobre isso, mas é uma pena que a gente não possa ter em um evento do ano, num Dream Tour do ano, ter o Gabriel ou ter um Ítalo em um evento do Exato, Dream Tour no deveria ter. Nordeste, porque assim, não, para quem tá ouvindo aqui e não tá por dentro, digamos que seria essa, não uma briga, mas esses bastidores aí, o que eu já ouvi, não sei nem se é verdade ou não, de repente alguém da WSL um dia pode vir aqui e a gente conversa sobre isso, portas abertas, mas é que se vê o que dizem é que a WSL vê a CB Surf como uma concorrente por causa dos eventos e que aí se botar, liberar, porque hoje eles têm contrato de exclusividade, se o Medina, quem corre o CT não pode correr nenhuma etapa do Dream Tour, nem se ele cair no corte do meio do ano, ele pode correr uma etapa do Dream Tour no segundo semestre, o que eu acho pior ainda, é mais sacanagem. Mas é isso, assim, eles se veem como concorrência e porque se o Medina estiver lá, algumas marcas vão botar dinheiro no evento do Dream Tour da CB Surf, não na WSL. Não sei o que eles pensam, mas é uma pena, porque seria mais uma forma de fato fomentar esse. Pô, a gente viu, tudo bem, era um evento da WSL, mas a gente viu o Ítalo no QS lá no Rio Grande do Norte, como ficou a praia, assim, era um evento 1000. Pô, o quanto movimentou, o quanto gerou. Então, pô, se isso de alguma maneira pudesse ser não só para a WSL, mas sim para uma entidade que, pô, a Olimpíada tá atrelada a CB Surf, tem mais coisa aí para fomentar de fato o esporte no Brasil, né, cada vez mais. Exato, Gui. Infelizmente, essa situação faz a WSL, eu acho que ela que deveria, né, se ceder e fazer essa parceria. A CB Surf, pelo que eu sei, está completamente aberto, né, a fazer essas parcerias e, inclusive, fazer eventos até atrelados, né, cara? Mas eu acho que essa negativa aí parte da WSL, por aquilo que eu te falei. Eles são uma empresa privada que visam unicamente o lucro, entendeu? Você vê uma coisa, os caras vêm aqui em Saquarema, que é aqui do lado da minha casa, eu moro em Niterói. Uhum. Os caras têm uma rentabilidade de 90 milhões, 96 milhões, e não deixa nenhum legado para o estado do Rio, né? Para o circuito carioca, para o circuito amado, seja lá o que for, eles não deixam nenhum legado desse tipo. Então você vê que, pô, fica complicado, entendeu? Eu acho que eles deveriam, né, deixar um legado, e já foi fomentado isso, para que eles destinassem 300 mil reais para que fosse feito, né, desses 90 e varada aí que eles ganham, 300 mil reais, que seria feito um circuito carioca, né? Até para o campeão poder ter acesso ao evento lá como convidado, e isso não foi Uhum. aprovado. Então você vê que a intransigência e a falta de bom senso
parte da WSL. E até mesmo, agora falando da minha parte, até um pouco vamos dizer assim, de recalque, né? Os caras não valorizam os atletas que tiveram lá, que venceram a etapa. Se eu chegar na porta lá, eu nem entro, cara. Venci uma etapa do CT, que isso, cara. Vitor Ribas a mesma coisa, entendeu? Então, os caras precisam, descer um pouco do salto, entendeu? E querer fazer evento de micareta e vender ingresso pro cara ficar lá em cima do palanque, entendeu? Isso não é legal pro esporte. Isso aí fica até a dica até pro Gabriel Medina, pro Toledo, pro Ítalo da vida. Cara, fomentem mais o surf brasileiro, os atletas brasileiros. Fomentem mais o esporte, porque o esporte tem que crescer, né? Como todo. E os caras que foram exemplo, que foram lendas, entendeu? Vocês têm que fomentar esse tipo de gente, não pessoas que não têm nada a ver com surf. Acho que um pouco disso. Justo, não, faz total sentido, eu concordo 100% com você. Pra gente fechar nosso papo, quem que você gosta de ver surfando hoje? Cara, todos os brasileiros eu adoro. Você assiste competição? Você ainda tem todos, vibe de assistir competição? Assisto os CTs, né? E algumas etapas da CB Surf também assisto, como o Dream Tour. Mas o CT eu assisto todos eles, até porque eu acho que todos os brasileiros que estão lá são extraordinários, né? E botaram... Você citou o Ethan aí, quem que você gosta de ver surfando? Ah, cara, pra mim, né? Tirando os brasileiros, né, cara? Os brasileiros pra mim sempre vão estar em primeiro lugar. Mas tirando os brasileiros, o John pra mim, atualmente, né? É o grande surfista mundial, entendeu? Tirando os brasileiros, que sempre vou escolher mais os brasileiros, né? Mas o John, cara, porque ele tem um surf de onda pequena, tem um surf de tubo, tanto para esquerda quanto para direita, em qualquer tamanho de onda. Eu acho que o John, né? Dos Ele gringos, já ganhou o Ed Aikau, né? É o cara a ser batido, né? É o cara a ser batido aí pelos brasileiros. Agora, dos brasileiros, cara, adoro o surf do Ítalo, adoro o surf do Gabriel Medina, adoro o surf do Felipe Toledo, né? Dos irmãos Pupo, né? O Ian Gouveia agora entrando também, tem um surf muito veloz, entuba muito bem, né? O Edgar também, um surf muito polido aí para a direita. O argentino lá, que é brasileiro e argentino, O Alejo. o Alejo também tem um surf muito bom e fico muito feliz, né, de poder voltar depois de uns anos, né, cara? Uns 3, 4 anos, né? Conseguiu a vaga. 8. 8 anos, conseguiu a vaga dele 8 novamente. anos. Vai falando o nome deles aí para eu poder lembrar aqui. Iago, O você não Iago, comentou o Iago. Iago com aquele surf muito bonito, né? Alguns acham que é o estilo mais bonito dos brasileiros, né? Com aéreo super bonito. Eu vou falar que você tá esquecendo de um que é de casa aí. Ah, o João Chumbinho, cara. João Chumbinho, eu ia lembrar no final. João Chumbinho, pra mim, é um dos caras. Eu coloco ele no patamar do John. É um dos caras mais casca-grossas que eu conheço de onda pesada, né? De onda pesada e tubular, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu acho que ele rivaliza ali com o John, né? Lógico que o Ítalo e o Gabriel também, mas o John Chianca, ele rivaliza e ele ainda tem muito tempo aí para melhorar mais ainda, né, cara? Ele é muito novo e já fez aquele estrago que ele fez lá em Pipeline, né, em Chopo. É um moleque que eu acho que tem grande chance de ser campeão mundial. Irado. Cara, acho que era isso, Ricardo. Quase uma horinha aí de papo. Cara, muito bom te ter aqui. Muito bom poder conversar um pouco, resgatar um pouco da história, né? Que é isso. Às vezes muita gente, e às vezes com razão também, não sabe, não conhece, falta Não conhecimento, sabe. porque o surf é muito recente, né? São 10 anos aí Ô, desde que Gui, o Gabriel Medina furou a bolha. eu perguntei Oi. pros moleques novos lá, às vezes tem uns moleques que não sabem nem quem é o Kelly Slater, cara. Olha como é que... Você vê como já tá o nível. A nossa geração, ele buscava a história lá do começo do surf, dos caras que iniciaram lá o Pat Curren e toda aquela história do surf, desbravamento do North Shore, lá nos anos 40, e a desbravamento do Uluwatu e coisa e tal. Essa galera hoje em dia, eles não buscam um pouco a história, né?
Às vezes nem eu acredito, cara, eu penso assim, pô, eu ganhei mesmo CT, às vezes até eu esqueço, cara. Mas acho que é isso. Acho que nosso papel aqui, de quem produz conteúdo, de quem tá nessa de tentar levar o surf para mais lugares aí, é também não só ficar no presente, mas revisitar o passado, lembrar algumas Exatamente. histórias. Então, por isso já veio aqui também, Teco já veio aqui, você, o Vitor Ribas já veio aqui também, porta sempre aberta, o Renan eu já convidei várias vezes também. Então é isso, é importante resgatar isso e ver que, tudo bem, o Brasil pode ter ganhado, rompido barreiras e ganhado o mundo há 10 anos, né? Completa agora, dezembro completa 10 anos do título do Gabriel, mas ainda tem muita história, tem muita gente que teve que carpir o mato ali, abrir a passagem ali Exatamente. para chegar onde chegou, passando o É, facão ali para chegar onde exatamente. chegou. É. Cara, obrigado mesmo, velho. Espero que você tenha curtido. Para mim foi demais resgatar isso aí. Valeu. Um grande aloha para todo mundo que está assistindo aí. Lembrando, somos campeões mundiais também da categoria Master. A gente acabou de É vencer o isso, não título em El falamos, Salvador. exato. No Então, Isa, né? além disso, sou campeão mundial Master também, porque eu fui como treinador. Eu e Fábio Cuencas, que é um Big Rider lá de Vamos falar um Recife. pouquinho como foi o campeonato, que foi bem organizado ali pela Cara, Isa, foi bacana. a Isa cada vez mais crescendo, entendeu? E cada vez mais fazendo eventos maneiros e agora abraçaram o Mundial Master. O último Mundial Master tinha acontecido em 2013 e agora em 2024 11 anos. o Brasil foi super preparado. A gente não tinha fomentado competições na categoria feminina. A gente convocou a Andrea Lopes, né? A Andrea Lopes, caramba, agora, cara, a Roberta e a Jaqueline Silva, cara, três meninas que arrebentaram. As três foram para a final. Roberta ficou em segundo, a Andrea e Jaqueline ficaram em terceira. Ajudaram pra caramba o time. O Diego Rosa foi campeão mundial da categoria Master, né? O Brasil teve medalhista, eu tô vendo aqui no site da Isa, foram 5 medalhas em 6 divisões, né? Exatamente. O único que não ganhou foi o Carlinhos, que perdeu na semifinal por um detalhe. Quase que a gente coloca todos os atletas na final e o Brasil ganhou com uma vantagem grande, cara, mostrando toda a organização Por equipe, né? que a CB Surf vem fazendo, né? A CB Surf nos enviou com toda a infraestrutura, tudo que a gente precisava e o resultado está aí. A gente foi campeão mundial Master e mais um título aí para o Brasil. Isso aí, tem que ser muito valorizado. É. E é isso, para quem chegou até aqui, então, se inscreve no canal, dá aquele apoio, compartilha aqui o papo com o Tatuí pra galera, para chegar nos outros lugares, as pessoas mais jovens também, e recordar um pouco da história. Diga lá. Jojó foi vice-campeão, quase que o Jojó também Jojó, ganha. Esqueci dele. exato. E é isso, quem chegou aqui, segue aqui, ficou passando um Pix aqui na tela, então se alguém se identificar com o projeto, quiser dar aquela forcinha, a gente agradece. Se não der para colaborar, curte aqui, compartilha, comenta aqui embaixo, deixar aquela mensagem positiva pro Tatuí, para alguém que segue na luta aí pelo surf brasileiro. Segue meu Instagram lá também, Gui. Fala pra galera aí. Eu vou deixar Tá. tudo. Pode falar, se quiser falar, pode Não, falar, R mas eu vou Tatuí. deixar aqui. Tá, show. Quem puder seguir, segue meu Instagram aí, R Tatuí. Eu vou até R Tatuí, então É. segue lá, mas tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todos os dados ali onde encontrar, todos os links para clicar aí direto. E é isso, semana que vem a gente volta com mais um papo. Aquele Valeu, muito abraço. obrigado, Gui. Obrigado pela oportunidade.